Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo, muito bem-vindos a este canal. E já te convido a fazer parte. E o nosso vídeo de hoje, gente, é um, é um vídeo, é uma palavra que Deus colocou no meu coração de última hora. Eu ia gravar uma coisa aqui e Deus falou comigo para gravar sobre outra coisa, outro tema, e eu fiquei, Deus, será que é isso? Porque é uma palavra bem, eu achei bem pesada. E eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Então, tudo que eu vou falar daqui, como todos os outros, é óbvio, mas é puramente o Espírito Santo, porque, de verdade, gente, isso daqui não foi nada programado. E eu tenho certeza que se foi de algo de última hora, porque Deus quer falar com você. Então, bora lá para o nosso tema de hoje. Nossa passagem hoje está em dois livros totalmente, assim, diferentes, histórias totalmente diferentes uma da outra, mas que têm o mesmo objetivo, o mesmo significado. E primeiro eu vou ler o 1 Reis, capítulo 13, no versículo 33, que diz assim: Ainda assim, o rei Jeroboão não se arrependeu dos seus maus caminhos, mas continuou a escolher para sacerdotes homens de todo tipo a fim de servirem nos altares dos morros. O rei ordenava como sacerdote desses altares qualquer um que queria ser sacerdote. Esse seu pecado trouxe desgraça e destruição total para a sua família. Aqui, só para resumir um pouco essa história, gente, lá em 1 Reis, capítulo 13, diz um pouco sobre Jeroboão, que era um rei, né, naquela época. Ele havia convertido o povo de Israel novamente para os seus pecados, novamente para adorar outros deuses, novamente para ser um povo pagão, né? Como eles viviam sendo, voltavam para a presença de Deus e saíam. E o rei Jeroboão, ele atraiu esse povo novamente para o pecado, para as coisas que não agradavam a Deus. E Deus levantou um profeta para poder falar com Jeroboão sobre esse mau caminho e tudo mais. E no mesmo tempo que o profeta chegou até Jeroboão e pegou a profecia, aconteceu a situação na mesma hora. A profecia se cumpriu no mesmo momento e o rei Jeroboão percebeu, viu, estava presente. Vocês podem ler depois mais pra frente, depois desse vídeo, vocês podem ler um pouco mais sobre esse capítulo. Mas eu vou resumir bem aqui a história. E então cumpriu lá a profecia que era chamando a atenção de Jeroboão em relação às suas atitudes e tudo mais. E o rei Jeroboão, ele entendeu ali naquele momento e tal. Mas a gente vê que mais pra frente, foi o versículo que a gente viu hoje, que eu acabei de ler, que fala que ele voltou ao seu pecado. Ou seja, que não adiantou de nada. E esse profeta, gente, quando Deus entregou essa passagem para esse profeta, ele pediu para que ele não comesse, não bebesse nada e voltasse por outro caminho, no retorno. Ou seja, o profeta tinha uma missão também para cumprir e tinha que seguir em obediência a Deus em relação àquilo. Então ele entregou a profecia e depois ele ia ter que voltar. Até o Jeroboão chamou ele para comer na casa dele, mas ele não aceitou porque falou que Deus havia ordenado que ele não comesse, não bebesse com ninguém naquele povo e tudo mais. E nesse caminho de volta dele, desse profeta, vem um outro profeta que engana ele e fala que Deus havia, assim, mandado ele para falar com ele que podia comer na casa dele, que podia beber. E esse profeta foi enganado e foi comer. Ou seja, ele desobedeceu a Deus e Deus levou a destruição desse profeta, matou, ele morreu, esse profeta morreu. O profeta que entregou a profecia para Jeroboão morreu por desobediência a Deus. Ele havia levado uma profecia também sobre desobediência, sobre aquele povo não estar agradando a Deus. Então, o nosso tema hoje a gente já vê que é muito puxado para desobediência, né? Porque o profeta desobedeceu no meio, assim, desobedeceu de forma pequena, ele foi enganado, sim, mas ele acabou desobedecendo a Deus. Ele não agradou o coração de Deus, porque era para ele ter seguido aquilo que Deus tinha falado para ele. E Jeroboão também estava desobedecendo a Deus. E eu já vou ler outro capítulo que diz lá em Isaías. Aí eu falei, Deus, será que é isso que você quer falar? E aí Deus me levou para Isaías, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: Autoridade de Jerusalém, escutem o que o Senhor está dizendo. Moradores da cidade, deem atenção ao ensinamento do nosso Deus. O Senhor diz: Eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos.
Versículo 13. Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. Lá no versículo 15. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Lavem-se e purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. Aí pulando lá para o versículo 18 diz, o Senhor Deus diz, venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas, se forem rebeldes e obedientes, serão mortos na guerra. Eu, Senhor, falei. Então você vê que o capítulo termina falando que serão mortos na guerra se forem rebeldes e obedientes. E o de Jeroboão também termina falando isso, falando esse seu pecado trouxe desgraça e destruição total para sua família. Então a gente vê que nos dois livros está falando sobre a desobediência, está falando sobre o pecado, está falando sobre não agradar o coração de Deus. E agora entrando, trazendo para o nosso mundo hoje, nossa vida hoje, provavelmente Deus está querendo chamar, provavelmente não, Deus está chamando sua atenção para que você volte os seus olhos para Ele, se volte completamente para Ele, de todo o coração, e entregue os seus caminhos para Ele. Não sei se você está vendo esse vídeo e você é afastado, se você é uma pessoa que congrega, tipo, que faz parte de uma igreja, mas o que eu entendi disso é que Ele não quer a nossa religiosidade, como Ele disse ali em Isaías. O povo estava fazendo jejum, o povo estava fazendo ofertas, sacrifícios e não estavam agradando o coração dele. O povo estava orando e Deus não estava ouvindo, não estava levando em consideração suas orações por conta das suas atitudes, por conta dos seus pecados. Jeroboão viu ali que a desobediência levava à morte, ainda assim ele insistiu em permanecer nesse caminho errado, ele insistiu. Então, você que está assistindo esse vídeo, que está sendo ministrado aí, pare de insistir no caminho que você sabe que vai levar à sua destruição, à sua morte. Não siga nesse caminho, não continue nesse caminho que você sabe que é o que Deus não quer para você. Às vezes Deus já te deu uma palavra em relação a um caminho correto que Ele tem para sua vida, ou a uma atitude correta que Ele quer que você tenha. Você viu que o profeta, vocês viram, né, que o profeta, com uma pequena coisa, mesmo sendo enganado, levou à destruição, assim, algo supérfluo, assim, que a gente vê, assim, ele entregou, ele fez tudo que Deus mandou, mas por ser enganado ele acabou desobedecendo a Deus. Então foi algo pequeno, mas que ainda assim não agradou o coração de Deus. Então, qual é a coisa pequena? Se pergunte hoje, qual é a coisa pequena que pode estar desagradando a Deus? Algo no seu caminho que saiu da trajetória de Deus, um pecado que você não consegue soltar, que o seu caminho, aos seus olhos, parecem todo bonito, todo certo, mas que esse pequeno pecado aos seus olhos é algo que te afasta de Deus, é algo que te afasta do propósito de Deus, é algo que Deus já chamou tua atenção e está tendo que falar contigo novamente sobre isso. Às vezes não é nem algo assim que esse vídeo eu sei que vai alcançar pessoas afastadas e pessoas que podem estar também já tendo um vínculo com Deus. Então, esse assunto é tanto para aquelas pessoas que têm uma vida completamente afastada de Deus, quanto aquelas pessoas que buscam a Deus de forma superficial, que acham que estão agradando a Deus, mas que mantêm suas atitudes em pecado, que mantêm suas atitudes voltadas para aquelas pessoas, como aquelas pessoas do mundo, sabe? Nós estamos aqui para fazer uma diferença, nós estamos aqui para cumprir o propósito e a vontade de Deus. Então, a partir do momento que a gente começa a agir, que as nossas atitudes começam a, a não ser obedientes, a não seguirem o caminho que Deus designou, não vai nos levar ao propósito, não vai nos levar à vontade de Deus. Porque os nossos caminhos devem estar completamente corretos. É claro que somos humanos e buscamos a cada dia sermos mais parecidos com Jesus. Mas existe alguma coisa em você que você sabe que é errado, que você continua fazendo? Existe algo que você precise deixar de fazer, que você precise realmente renunciar, que você precise obedecer a Deus? Seja, às vezes,
Tem época da nossa vida que a gente vai pra igreja todo domingo e a gente acha que tá cumprindo com, com Deus, sabe? Mas não passa de uma religiosidade. Às vezes a gente faz coisas, a gente ora, a gente pega aqui a Bíblia, lê um capítulo e fala, pronto, marquei meu checklist do dia. Sendo que não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que tenhamos intimidade. Deus quer que tenhamos comunhão, relacionamento com Ele. Ele não quer que sejamos pessoas que façam devocional, tire foto e pronto. Já nem lembro mais o que eu li. Ele quer que a gente leia e medite na palavra dele. Quer que a gente ore e fale com ele de todo o coração. Então ele está voltando, está te chamando a atenção para que você volte o seu coração para ele hoje. Em relação a isso, para que você deixe de ser como os pagãos, que você deixe de ser como os religiosos, hipócritas. Pessoas que falavam que serviam a Deus, que amavam a Deus, mas que o seu coração não estava realmente voltado para Jesus, para o Evangelho, para Deus, sabe? O seu coração não estava voltado para obedecer a Deus. Estava simplesmente em falar, eu sirvo a Deus. Mas suas atitudes não serviam a Deus. E às vezes podemos estar nessa posição, sabe? De estarmos fazendo, achando que estamos fazendo a vontade de Deus, mas que não estamos, na verdade, não estamos agradando a Deus. Então pergunte a Deus hoje, peça o Espírito Santo para trazer à luz aquilo que pode estar desagradando a Deus. Porque a gente vê que aquele povo de Isaías ali eram pessoas que conheciam a Deus, que amavam a Deus, que já tinham tido relacionamento com Deus, sabe? Eles faziam sacrifícios, eles sabiam que era Deus. Igual o Jeroboão, ele tinha se afastado de Deus, mas ele sabia quem era Deus. Ele fez o povo de Israel voltar a pecar, voltar a adorar outros deuses, mas eles sabiam que era certo. Então provavelmente vai ser uma pessoa que está vendo esse vídeo que sabe que é certo, que realmente já conheceu a Deus, ou que sabe que Deus já falou com você algo específico, ou que você foi crescido na igreja, conhece Deus desde pequeno, e tá aí levando sua vida como se você não conhecesse a Deus, ou então suas atitudes não revelam que Deus está habitando em você. Então, gente, essa palavra é muito pesada, é forte. Não queria estar falando aqui coisas sobre isso, não. Mas é algo que é necessário, sabe? Para que a gente se atente, para que a gente volte ao caminho da obediência, para que a gente volte a cumprir aquilo que Deus nos chamou. Porque se Deus está falando isso, porque Ele te ama muito, Ele quer alertar você a voltar para o caminho dEle, a voltar a ter uma comunhão com Ele, a voltar a agradar o coração dEle. Porque disse ali em Isaías que era como se Deus estava só esperando eles tomarem essa atitude de voltar para poder restaurar a vida deles, para poder, quem aqui disse, ó, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã, se forem humildes e me obedecerem. Vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Então, tipo, não é que Deus não queira mais aquele povo, não é que Deus não queira mais você, pelo contrário, Ele te ama tanto que Ele está te chamando para voltar para esse caminho, para voltar a ter um relacionamento com Ele, não de pessoas religiosas, mas de pessoas que realmente conhecem a Cristo, não só por ouvir falar, mas por terem um relacionamento com Ele, como diz lá em Jó. Né? Eu amo esse versículo de Jó, que fala, hoje eu não sei exatamente como é, mas diz que agora eu não te conheço só por ouvir falar. Ou seja, ele já tem um relacionamento com Deus, ele conheceu a Deus profundamente, intimamente, sabe? Então é o que Deus quer da gente. Ele quer que paramos nossas atitudes, ele quer que paramos nossos caminhos que nos levam à destruição, é como eu estava falando. Ele tem um amor tão grande pela gente, que ele quer nos restaurar, ele quer nos tirar desse caminho de destruição e restaurar, e nos dar vestes novas, e nos preparar, nos dar coisas boas, sabe? Mas ele quer que voltemos para esse lugar onde não deveríamos ter saído, esse lugar onde ele quer falar intimamente com a gente, se revelar a gente, mas que nós precisamos reconhecer que estamos errando, que estamos pecando, precisamos consertar os nossos caminhos para que isso venha acontecer. Gente, esse vídeo não estava nada programado, mas eu espero que o Espírito Santo tenha falado com vocês. Eu sei que ele tem falado com vocês, que ele falou ao coração de vocês, mas eu te peço que não fique só em um vídeo, que não fique só em mais uma ministração, mas que através
dessa palavra você venha tomar uma atitude, sabe, de realmente voltar a obedecer a Deus, de realmente voltar a se relacionar com Ele, de realmente deixar que o pecado fique para trás e você tenha umas novas vestes, tenha vestes brancas, que não tenha mais manchas vermelhas, manchas de pecado, mas que você possa voltar a ter, a ter um caminho limpo com Deus, sabe? Porque é o que Ele quer em você. E se Ele está te entregando essa palavra hoje é porque Ele te ama muito, muito, e Ele quer te alertar, Ele quer te trazer de volta. Então, volte o seu coração para Ele. Porque nós sabemos que qualquer coisa que está longe de Deus nos leva à desgraça, à destruição. Você às vezes pode pensar, por que, que nada na minha vida dá certo? Por que, que a minha vida não está fluindo? Para pensar se o seu caminho realmente está em Deus. Para pensar se realmente o seu caminho está naquele que tem coisas boas para os seus filhos. Se pergunte se você está sendo um bom filho para Deus, se você tem agradado o coração dele, se você não tem feito coisas somente para as pessoas verem, somente um checklist, somente um visto do seu dia, se sua Bíblia não está empoeirada, reflita aquilo que pode estar te afastando do caminho dele, quais são os pecados de estimação que podem estar te sujando. Entrega tudo isso para Deus, faça uma oração, peça para Deus trazer à luz tudo aquilo. Se você está tentando, continue tentando e leva para Deus, mas não permaneça nesse caminho de desobediência, não permaneça nesse caminho de destruição, de morte, porque não nos leva a nada. Porque Deus tem um caminho lindo, próspero. Não digo só de prosperidade financeira, bens materiais. Eu digo plenitude, completude em viver com Ele, sabe? E é isso, gente. Espero que o Espírito Santo tenha falado com vocês. E se você não faz parte desse canal, já te convido a fazer parte, curtir, compartilhar esse vídeo, se vier alguém à sua mente. E é isso. Até o próximo vídeo.